451 mil reais. Esse é o valor do dinheiro público de Donizeu, que acabou de ser protegido, assegurado, garantido por mais uma ação da promotoria de Donizeu. Decisão no processo em que entramos pedindo a extinção da FITEC saiu, determinando a suspensão das atividades da fundação, bloqueio dos seus bens e a suspensão do pagamento desse empenho de 451 mil reais. Então, meus amigos, a nossa ação tem fundamento, como dito na decisão do juiz. Há sérios indícios de que a fundação se mergulhou em ilícitos e desta forma, e além disso, não cumpre as suas finalidades. Os resultados principais de mérito deverão ser alcançados com as devidas condenações, reparações dos prejuízos e, neste caso específico, com o fim definitivo da FITEC. Também está mencionado na decisão a questão de que, neste caso específico da FITEC, as irregularidades possíveis, os indícios, de improbidade, de crimes, deverão ser objeto de ação na Justiça Federal em razão de que houve o envolvimento de verbas da União. A consequência não deverá ser apenas a extinção da FITEC, mas os responsáveis certamente serão investigados e processados e ao final deverão ser punidos, entretanto, perante a Justiça Federal em razão da competência da União diante dos seus recursos terem sido aplicados. O assunto agora é o IPCEND. No dia 12 de julho de 2018, 12 de julho do ano passado, este promotor ajuizou uma primeira ação de improbidade administrativa contra o excelentíssimo prefeito Aieso Gaston, por diversos fatos, tais como o atraso no pagamento dos salários dos professores que havia naquela época, e outros fatos, dentre eles a apropriação dos valores descontados dos servidores a título de previdência e não repassados ao IPCEND. Nós comunicamos a continuidade e o agravamento dos atos de improbidade, comunicamos situações que, a nosso entender, demonstravam a disposição do requerido em obstruir a ação da justiça, inclusive em atos praticados na ação popular, movida pelo cidadão Fábio Francisco dos Santos, e diante disso requeremos que o prefeito Aieso Gaston seja afastado imediatamente, liminarmente, da função de prefeito municipal de Donizeu. E quero dizer que já analisei o caso, e concluí de imediato que não tem dúvida que o ato de compensação foi ilegal, foi lesivo ao patrimônio do IPCEND. Os motivos alegados são infundados e existe desvio de finalidade. O objetivo é fazer de forma artificial a redução da dívida do município, causando assim prejuízo ao patrimônio do IPCEND, além também de ter o objetivo de beneficiar o prefeito em ação de improbidade que ele responde por conta justamente de reter e não repassar descontos previdenciários feitos dos servidores. Eu digo isso porque essa tal compensação diz respeito a salários que o município pagou para servidores municipais que foram readaptados. E o município, o próprio prefeito municipal pessoalmente deu início a esse pedido de compensação através do ofício 222 de 2018, assinado por ele, alegando que aqueles servidores que estiveram em readaptação não deveriam ter recebido salário, remuneração do município, mas deveriam estar recebendo do IPCEND.
Isso é um absurdo, isso não tem o menor cabimento. Readaptação significa que um servidor que sofreu um acidente, ficou doente, e por isso teve uma limitação, que não podia mais exercer o cargo que originalmente exercia, foi readaptado, foi colocado em uma nova função, um novo cargo, que ele podia exercer, mesmo com a sua limitação, com a sua deficiência. Então, o servidor readaptado trabalha para o município e tem que receber do município. Diz o prefeito que haveria irregularidade nas readaptações. Acontece que, se houve irregularidade nas readaptações, a responsabilidade é da administração municipal, não do IPCEND. O IPCEND não tem poder para determinar a administração municipal a readaptação de nenhum servidor. Quem determina a readaptação, e deve fazer isso baseado no atestado médico, na recomendação médica, mas quem determina a readaptação ou não é a administração municipal. Então, se os servidores readaptados na verdade não tinham condições de exercer a função para as quais foram readaptados, se eles não trabalharam de fato, porque se eles trabalharam, não tem nem o que discutir. Se eles trabalharam na nova função, eles trabalharam, tinham que receber a remuneração do município. Agora, se por um acaso eles não trabalharam, porque na verdade não tinham condição de trabalhar em função nenhuma, a responsabilidade quem tinha de fiscalizar isso, né, quem tinha de revogar imediatamente a readaptação, foi de quem fez a readaptação. É a administração municipal. É a administração municipal que decidiu: esse servidor aqui vai ser readaptado para o cargo tal. Ela que tinha que acompanhar, ver não, o servidor não tem condição não de exercer, vamos desfazer essa readaptação, devolver ele para o IPCEND para ele ser aposentado. A administração tinha essa responsabilidade, não era o IPCEND. Então, se a administração não fez, quem tem que arcar com prejuízo é o município, não é o IPCEND. Se algum agente público agiu com dolo ou com culpa, pode ser responsabilizado, o agente municipal pode ser responsabilizado. Mas o que não tem nenhum cabimento é o IPCEND arcar com o eventual prejuízo, se é que essas readaptações realmente causaram prejuízo, né? Quando a responsabilidade, quem fez a readaptação, quem tinha que fiscalizar o trabalho dos readaptados era a administração municipal e não o IPCEND. Então, enquanto os servidores estavam readaptados, a administração municipal tinha que pagar a remuneração a eles. Só quando eles foram, então, enviados de volta por IPCEND, a alegação de que não tinha mais condição de trabalhar para ser aposentados, aí sim, a partir desse momento o IPCEND tem que pagar a aposentadoria. Então não tem nenhum cabimento essa compensação, não tem fundamento de fato, é um ato evidentemente lesivo ao patrimônio do IPCEND, é um ato praticado com desvio de finalidade, como eu falei logo no início do vídeo. A finalidade é artificialmente reduzir a dívida milionária do município e livrar o prefeito municipal de responsabilidade. Então, eu ajuizei hoje, no dia de hoje, 19 de julho de 2019, uma ação, tá? Uma ação pedindo aqui que seja determinado liminarmente, de imediato, a suspensão dessa compensação. Estou pedindo aqui a anulação ao final do processo, mas que de imediato, liminarmente, seja determinada a suspensão dessa compensação realizada entre o município e o IPCEND, que foi, de acordo com a documentação, do valor de R$ 2.392.594,81. Então eu entrei com a citação pedindo a imediata suspensão dessa compensação e também pedindo que os responsáveis principais por ela, que são o prefeito municipal, que Sua Excelência Ies Gaston, que deu início
ao processo através do ofício 222 de 2018 e o presidente do IPCEND sejam responsabilizados por ato de improbidade administrativa. Trata-se, portanto, da quinta ação para a responsabilização de atos de improbidade administrativa que esta Promotoria de Justiça promove de 2018 para cá contra o excelentíssimo prefeito e outros agentes públicos. E o que o Ministério Público tem feito para tentar garantir a continuidade do atendimento de saúde, principalmente o atendimento hospitalar, que correu um sério risco de ser paralisado nesta cidade de Dom Eniseu, por inadimplência. No dia 29 de maio, o Sr. Jean disse que poderia haver paralisação do atendimento a partir de 10 de junho de 2019. Diante disso, eu decidi pela instauração de um inquérito civil para apurar possível desvio, apropriação, mau uso das verbas destinadas à saúde, uma vez que as verbas deveriam ser usadas para o pagamento dos serviços de saúde, entre esses o pagamento do que foi contratado com o hospital. E se existe essa inadimplência, se o hospital continuamente, não se trata apenas de um atraso, mas já há vários meses sem receber, eu entendi que havia então indícios de mau uso, desvio, apropriação das verbas públicas. Determinei a instauração de um inquérito civil e no dia 19 de junho de 2019, Sua Excelência, o prefeito municipal Aies Gaston, foi cientificado pessoalmente desse inquérito civil e nós tivemos uma reunião com a presença da secretária municipal de saúde. Tratamos da questão e tratamos nesta oportunidade também de um relatório do controle interno da prefeitura apontando que teria sido aplicado em gastos com saúde apenas 6,37% dos impostos arrecadados e transferidos. Portanto, menos da metade dos 15% determinados pela Constituição e em lei complementar. Naquela reunião, a administração apresentou as suas justificativas, alegou que, na verdade, teria acontecido um erro, que haveria sim a aplicação de mais de 15%, apresentou justificativas para o atraso no pagamento do Hospital das Clínicas, dizendo que esse estaria sem certidões negativas, mas que já teria havido um parecer do setor jurídico da administração municipal e que a dívida começaria a ser regularizada, os pagamentos seriam feitos ao Hospital das Clínicas. Reunião essa, eu vou repetir, foi realizada no dia 19 de junho e foi dito ao Ministério Público que os pagamentos começariam a ser feitos ao Hospital das Clínicas. Pois bem, a reunião foi no dia 19 de junho e no dia 9 de julho eu fui comunicado pelo diretor do Hospital das Clínicas que até aquela data nenhum pagamento havia sido feito pela administração municipal. E que no dia seguinte, no dia 10 de julho, seria paralisado o atendimento do hospital à população de Dom Eniseu. O município realizou uma transação com o Hospital das Clínicas, Medical Diagnostic, confessando uma dívida com aquele hospital no montante de R$ 781.981,44. Tamanho atraso, o fato de terem permitido a dívida chegar até esse ponto e precisarem então parcelar dessa forma,
de 9 vezes, realmente reforça os indícios de que possa estar havendo desvio, mau uso, apropriação dos recursos da saúde.